Primeiramente, agradecer, né, por a gente estar aqui hoje, pela oportunidade. Eu sou a Cecília, eu sou a redatora da agência e faço parte do setor de pesquisa, né? Eu sou a Vitória, eu faço parte do atendimento e do planejamento. Eu sou a Juliana, eu faço parte da direção de arte e sou social media. Bom, para dar início, a gente fez uma pesquisa, né, sobre a Pinacoteca, sobre a história. A gente verificou que é um museu com uma tradição muito grande, né? É o primeiro museu da cidade de São Paulo, então a gente sabe o peso que tem isso, né? A responsabilidade de fazer essa questão de marketing. E aí a gente fez essa questão da pesquisa a fundo para verificar qual que seria o tema que a gente iria abordar para conseguir fazer a campanha. Esses são os objetivos que foram passados para a gente, né, quando a gente começou a fazer a campanha, que seria os objetivos principais: incentivar as visitas fora do período de férias, divulgar as exposições itinerantes e também o acervo fixo que a Pinacoteca tem, criar uma relação de identidade do público com as obras e o museu, e evidenciar que a Pinacoteca não é um lugar de restrição, mas sim de construção, né? A gente fez uma visita técnica na Pinacoteca, para conhecer mais o espaço, o público, ter esse primeiro contato, né? A gente percebeu que é um lugar que tem um público bem alto, a gente foi lá, viu que tinha bastante gente, é um espaço bem grande, né? Tem um acervo muito diverso para todos os tipos de público. E aí um pouquinho do briefing, né? A gente separou um público-alvo de 18 a 25 anos, mais algumas informações sobre os objetivos, né? Que lutar contra estereótipos de padrão de beleza e preconceitos em geral, atrair visitantes e aumentar o reconhecimento. Aí, durante a nossa visita técnica da Pinacoteca, a gente percebeu que tem muitas obras que retratam o corpo humano, né? E aí a gente achou que poderia ser uma boa ideia, um bom tema para a gente abordar, né, na campanha, nessa questão de identidade. Aí a gente fez uma rede semântica, né, para ajudar um pouquinho na criação, separou algumas palavras como pertencer, superação, história, identidade e arte. E aí a gente chega no tema escolhido, que foi arte e padrões de beleza, e o conceito de pertencimento. O tema, a gente, mais especificamente, é o relacionamento da arte com os padrões de beleza, né? Que na sociedade que a gente vive, muitas pessoas têm um contato com padrões de beleza, com revistas, com influencers na internet, com um corpo que muitas vezes não é tão verdadeiro, ou que é verdadeiro para uma minoria e não para as pessoas em gerais, né? E o conceito de pertencimento, né, que seria com essa relação de arte e padrões de beleza, a pessoa começaria a se sentir pertencente àquele lugar, né, iria criar uma relação de identidade com as obras e com o museu em si. Eu vou falar um pouquinho sobre a ação de live marketing, que vão ser selecionados 10 melhores histórias de superação. Vai ter o dia da imersão artística, que é conhecer da Pinacoteca seus espaços. O transporte vai ficar por conta da 99, que vai ser uma parceria com a gente. A alimentação vai ser no restaurante da Pinacoteca. E vão ter 2 brindes, que é um temático da campanha e num valor de até R$70 na lojinha da Pinacoteca, para a pessoa poder escolher o que quiser lá. E aí vem um pouquinho da criação que a gente fez, né? Da peça de divulgação para essa campanha de live marketing. A gente colocou aí um pouquinho das informações, a gente quis trazer essas pessoas num dia a dia, né? Para representar que elas que são a inspiração das obras do museu. Porque, querendo ou não, as obras que estão ali é para retratar a sociedade, os costumes, as pessoas, e a gente quis trazer um pouquinho de pertencimento mesmo, né? A gente colocou ali algumas informações sobre o que a Juliana falou agora há pouco, né? Que serão selecionadas as 10 melhores histórias. A gente focou em histórias de superação, para poder fazer a campanha de live marketing. Tem um QR Code aí para dar o acesso, aí
escaneando, você já vai ter um pouquinho mais das informações de como funcionaria a campanha. Aqui são alguns exemplos de onde seria veiculado, né, essa peça de divulgação. A gente fez a questão do metrô e ali de uma banca de jornal. E aqui tem um pouquinho mais das informações sobre o concurso. Naquele QR Code, ele dá direto para o assistente virtual do WhatsApp da Pinacoteca, né, que já tem essas informações aí. Ali tem um pouquinho dos termos de uso, as questões de privacidade, consentimento de imagem também, para a gente depois conseguir utilizar as gravações para fazer a campanha após, né? Aí tem ali a inscrição, aceitação de termos, envio das histórias, as 10 melhores serão selecionadas. A gente fez algumas peças digitais para estar colocando nas redes sociais da Pinacoteca, né, para estar divulgando também. Essa daí da arte não está nos padrões, e ali sobre experiências únicas que nos conectam com a beleza e com a história. Aqui é uma peça que a gente fez do TikTok, falando um pouquinho também desse assunto. Um pouquinho alto, deixa eu só dar uma baixadinha. Esse é um áudio que está bem viral no TikTok esses últimos dias. Tem várias pessoas fazendo TikToks, a gente escolheu que acho que sim, se encaixaria bem. Essa aqui seria um exemplo da peça para o YouTube, né? Que seria já pós a escolha das histórias, pós as gravações que a gente iria fazer. Um exemplo de como ficaria a pessoa contando a história e a experiência dela na Pinacoteca. Aí foi só um takezinho, a gente usou para dar exemplo, né? E aí a gente pensou também na pessoa contando a história dela. Além do YouTube, a gente fazer como um podcast, né? Fazer um podcast ali para a Pinacoteca e aí fazer uma playlist com essas 10 melhores histórias para as pessoas que se interessarem, poderem escutar depois. Aqui é um exemplo de peça de mobilidade urbana que fala também sobre o mesmo assunto, né, de pertencimento, de se sentir representado ali nas obras do museu. Aqui a gente usou um pouquinho de inteligência artificial, né, para dar uma identidade mesmo. Ficou rapidinho, mas eu iria basicamente passar ali nos pontos de ônibus mesmo, né? Aqui tem uma outra de mobilidade urbana, que seria só para exemplificar como a gente pensou que ficaria, né? A gente sabe que em pontos de ônibus as marcas geralmente fazem bastante desse tipo de modelo, de trazer um pouquinho das características, né, da instituição. Ali a gente colocou uma moldura de arte e um reflexo, como se fosse um espelho, para que a pessoa se sinta mesmo parte daquilo. A gente colocou ali em cima, você é arte, você pertence à arte, um pouquinho ali da informação da Pinacoteca de São Paulo. Aqui é só um exemplo do modelo de peso, né? A gente colocou alguns modelos de peso que a gente fez a pesquisa, que tem a mídia própria, que seria o Instagram, as redes sociais. A gente também deu uma pesquisada em sites, que seria a mídia espontânea. A gente pegou um exemplo do G1, aí que tem bastante falando sobre a Pinacoteca. A gente também pegou a mídia compartilhada, que tem muita gente falando sobre da Pinacoteca no YouTube, gravando vídeo. E a gente também achou algumas mídias pagas, mas são poucas, da Pinacoteca. A gente só achou essa daí que seria vendendo o ingresso. Eu vou estar falando um pouquinho do orçamento. O anúncio do metrô seria mais ou menos 57,14 por dia. Mobilidade urbana custaria 28,57 por dia. O ingresso para a gente levar as pessoas lá seria R$30 por pessoa. A gente pretende levar cada uma separadamente em um dia. E também tem um brinde de alimentação, que seria em 150 para cada pessoa, para ela gastar na Pinacoteca, tanto com alimentação, tanto com um brinde para ela escolher lá. E tem o transporte, que seria parceria com a 99.
Totalizando por mês, estipulando, a gente teria um gasto de R$ 4.371,33. É basicamente isso. A gente quis focar nesse tema, né, de pertencimento, que as pessoas se sintam realmente representadas. A gente quis levar para um lado de mudar a mentalidade das pessoas em si, né? Porque muitas vezes a gente está focado ali em influencer que tem um corpo padrão, em revistas, na internet como um geral. E às vezes, se a gente olhasse para um lado mais artístico, fosse para os museus e visse como os corpos são representados como realmente são, né, sem um padrão e com dobras e sem defeitos, e isso que seria realmente o padrão, né? Aí a gente fez alguns protótipos de brindes que seriam entregues durante a campanha. Ui, acho que dá para você entregar lá. Que seria bem parecido com o modelo da peça da mobilidade urbana que a gente colocou o espelho. Seria só um protótipozinho para exemplificar, que aí a gente entregaria durante o tempo que a campanha estaria sendo veiculada, e também para as pessoas que forem selecionadas das histórias, fora o brinde que elas iriam ganhar da lojinha da Pinacoteca. É isso. Agradecemos. Muito bem. Muito obrigada pela apresentação da Vênice. Minha colega Ariadne. Muito bem. Esqueci do microfone, né? Agradeço a apresentação de vocês. Eu vou pedir, né, que minha colega Ariadne comece com as observações. A Ariadne é especializada em marketing, então ela vai ter bastante, né, contribuição e perguntas para vocês, para a gente entender melhor essa campanha, né? Então, vamos lá. Eu gostei do tema e conceito, mas eu vou voltar um pouquinho antes de conversar sobre... Bem, somos a Pinacoteca, nós sabemos a nossa história. Então, contar pra gente a nossa própria história é uma coisa um pouquinho fora. É legal comentar que vocês estudaram e é muito interessante vocês terem feito isso. Principalmente também fazendo a jornada do cliente. Excelente vocês terem ido, acompanhado. Mas a parte de contar a história, às vezes, não se faz tão necessário. Porque, sendo cliente, eu conheço a minha história. O público é bem interessante, dos 18 aos 25 eu acho bem pertinente, porque é o pessoal que talvez não frequente tanto o museu hoje em dia e que conversa bastante com a campanha de vocês. Eu gostei do tema e do conceito, eu acho que conversa é algo que as pessoas procuram muito hoje, então faz todo sentido as pessoas se identificarem nas artes e ter uma aproximação melhor com ela. Eu achei excelente. Na questão da ação de marketing, vocês falam primeiro de que as pessoas serão convidadas, elas vão ganhar e tudo mais, e depois falam de um concurso. O concurso vai levar as pessoas, é isso? Isso, o concurso seria a escolha das 10 histórias, né? Certo, aí essas 10 histórias depois elas vão. Isso. Sim, então porque teve uma inversão de ordem, seria interessante ter falado do concurso antes de quem iria e da ação em si do live marketing. As peças estão bem interessantes. Tem uma pequena diferença, a diferença é de qualidade. Várias delas estão com uma qualidade excelente. E a primeira, ela tem um pouquinho de diferença na resolução e tudo mais. E a legibilidade não tá tão legal. Ela tá bem próxima às letras, então, que nem num ponto de ônibus, ler letras muito miúdas e muito texto, as pessoas normalmente não têm tempo ou elas não vão conseguir ler de longe. Então, seria interessante diminuir um pouquinho aquele texto e aumentar a qualidade, porque tá muito legal o conceito da imagem, ela tá bonita, mas o fato dela estar um pouquinho pixelada perde um pouco do encanto, porque eu entendi a ideia, mas ela perdeu um pouquinho do encanto só por causa disso. Gostei do uso da inteligência artificial, foi pontual, eu achei interessante ter colocado ela naquele espaço, muito interessante mesmo. Gostei do fator do espelho, das pessoas se verem. Aquilo, além de tudo, traz para a campanha o fato das pessoas tirarem foto e normalmente postarem. Então, isso faz a campanha girar melhor. Eu gosto dessa parte. Quanto tempo pretende ficar com a campanha? Um mês. Certo, porque tem o orçamento, tudo, mas aí eu fiquei com essa dúvida quanto tempo ficaria a campanha. O orçamento é justo. Acho que daria para um cliente como a Pinacoteca, para a gente seria até algo um pouco maior, dava para imaginar alguma coisa em maior escala do que só aquele tamanho assim. Obviamente, é um museu, né? Ele pertence ao estado de São Paulo e tudo mais, só que seria interessante também aumentar um pouco, porque acredito que teria budget para isso, mas... E o brinde é legal, ele conversa com a arte do espelho, eu achei isso muito interessante.
Então, mas seria só esse brinde ou a pessoa teria acesso à lojinha da Pinacoteca? Ah, certo. Teria o brinde, mas o acesso à loja. E Certo. que tem até os 2 orçamentos, que seria tanto para alimentação como brinde. Ela tem R$70 para ela escolher na Pinacoteca de brinde e 70 para alimentação. Certo. Tá, tem essa divisão. Ok. Em geral, eu gostei da apresentação, sim. Tem esses pequenos apontamentos que eu acho que seria interessante mexer, porque trariam mais qualidade à campanha. Mas parabéns pela campanha, eu gostei do que foi apresentado. Bom, a minha colega Ariadne já falou bastante, né? Eu achei ótimas as colocações. Eu vou complementar, então, né? Eu gostaria de saber se vocês não vão receber pelo trabalho. Vocês estão fazendo isso pro bono, é isso? A agência não vai cobrar da Pinacoteca o trabalho? Porque aqui no orçamento não tá, né? Então, eu suponho que esse seja o orçamento total. Então, dessa forma, vocês não estão cobrando da gente. Eu vou levar em consideração esse orçamento aqui que vocês estão apresentando, tá? E vou entender que é um trabalho pro bono, porque não tem aqui, a menos que vocês façam um adendo e coloquem novamente um erro aqui no orçamento, entreguem pra gente, a gente qualifica esse orçamento. Mas, por enquanto, é o que a gente tem, tá? R$4.500 aproximadamente, tá? Eu achei uma verba pouco expressiva, acredito que vocês poderiam trabalhar mais nesse sentido. Ação de live marketing, eu gostaria de saber onde vai acontecer exatamente. Sim. Na própria Pinacoteca, então a gente vai ter que reservar um espaço para isso? É isso que vocês estão me dizendo? Na Pinacoteca? Então, vocês visitaram a Pinacoteca, onde vocês imaginam que isso aconteça? A gente imaginou num dia com menos movimento, né, que dá para fazer as gravações mesmo com as outras pessoas ao redor. Como o vídeo ele mostra que ele é um pouco desfocado nas outras pessoas e mais focado na pessoa. Então, acredito que deve ter para fazer assim. Onde? Que espaço da Pinacoteca? Porque na Pinacoteca nós temos obras de arte que não podem receber determinadas iluminações, a gente não pode, né, trabalhar determinados espaços porque eles são restritos, né? Então, câmera e etc. são restritos a alguns espaços. Então, eu queria saber onde vai acontecer isso. Logo na entrada tem um espaço que ele é aberto, né? Ele não é fechado, porque na hora que você entra tem uma escultura lá. Acho que seria um lugar bem legal. Entendi. Não tem restrição de gravações lá, então acho que ali seria legal. Uma pergunta, antes para finalizar aqui, com base em que no planejamento de vocês entenderam que essa campanha, que eu gostei bastante do tema, gostei do conceito, mas com base em que no planejamento vocês enxergaram essa campanha? Vocês conseguiram pensar nessa campanha? Eu acho que é algo que os jovens eles sofrem muito, tipo, o preconceito com o corpo em si, com racismo, preconceito, eles sofrem muito isso. Foi o que a gente focou. Nessa idade é o que eles focam muito, que muita gente tem. É um tema muito discutido, né? Nas redes sociais, na sociedade em geral. Então, a gente achou que seria pertinente usar essa temática. Entendi. Bom, então vocês viram isso como oportunidades, né? E visitando a Pinacoteca, o que vocês acham que falta para atrair o público? Que está na campanha de vocês? O que a gente ainda não conseguiu entender, né, Ariadne? Está faltando para chamar esse público jovem, que é o público que vocês escolheram? Acho que falta uma conversa, né, entre as obras ali, o espaço e as pessoas. Por mais que ele me represente, às vezes na minha mentalidade eu não consigo enxergar isso. Então a gente pensou em peças que facilitassem esse entendimento das pessoas, né? Às vezes eu tenho aquele mesmo corpo que está ali sendo representado, mas eu não consigo enxergar. Ou eu não consigo enxergar que aquilo é bonito. Então a gente vai pensar em meios de mudar essa mentalidade e conseguir que as pessoas se sintam representadas por aquelas obras. Muito bem. A representatividade faz parte do que a gente realmente quer na campanha, né? Trazer esse público para a Pinacoteca. Bom, finalizo dizendo que realmente eu gostei bastante do tema, do conceito, né? Do que vocês estão propondo. Aguardo esse novo orçamento de vocês e eu acho que a gente vai precisar discutir melhor essa ação de live marketing, porque não ficou muito bem definida né, na minha cabeça, não sei se com você. O que você achou, Ariadne?
Olha, eu acredito que faltou um pouquinho de entender como é que ela vai funcionar, porque como isso vai chegar no jovem que eu quero que vá até a Pinacoteca para consumir a casa? Faltou alguma coisa assim, eu entender como é que ele vai chegar ali. Porque o jovem, por mais que ele esteja no ponto de ônibus, por mais que ele esteja no metrô, a gente sabe que ele também consome muita internet, mas a gente tem que focar no texto que convença ele de, poxa, eu quero ir ao museu. Exato. Essas histórias. Precisa de algo mais específico, assim, mas o conjunto é muito interessante, mas está faltando alguns detalhes. Exatamente essa parte do live marketing eu não entendi. Eu não sei como é que vocês vão selecionar essas 10 histórias. Como é que, se eu quisesse me inscrever, como é que eu faria? Pelo QR Code, vai estar no ponto de ônibus, é isso? Qual a data? Né? E por que só um mês de campanha? Né? Vocês pensaram em um mês apenas por quê? A gente achou que fosse um tempo legal para selecionar as histórias e após o mês a gente só veicular mesmo, fazer essa questão de divulgação, né? Entendi, para trazer esse público para a Pinacoteca. Vocês pensaram mais ou menos o aumento de pessoas que vocês querem, né? Pensando em marketing, um objetivo assim de marketing, de mercado, quantas pessoas vocês querem trazer para a Pinacoteca? A gente queria aumentar em 10% a quantidade desse público de 18 a 25 anos. Entendi. Bom, mais alguma questão, Ariadne? Não? Bom, então eu agradeço à agência Vênice pela participação, né, na nossa mesa de negócios. Novamente reitero que eu gostei bastante, acho que a Ariadne também gostou bastante do conceito, do trabalho de vocês. E a gente aguarda, né, esse orçamento revisitado, caso vocês desejem cobrar pelo trabalho de vocês. Caso não, achamos ótimo, né? E agradecemos a participação. Muito obrigada. Querem fazer alguma questão? Querem falar alguma... Não? Então tá. Então, espero vê-las em breve, né? Caso a gente vai pensar, vai avaliar, e aí entre em contato com vocês. Mas muito obrigada aí pelo tempo, pelo trabalho de vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada. E a agência Nefertari, tudo bem com vocês? Bom dia, tudo ótimo. Eu sou a Lidiane Brito. Sou a Ariadne Zanelato. A gente está representando a Pinacoteca. Ok, eu sou a Anne, geralmente sou planejamento, atendimento e... Eu sou a Gabriela, sou da parte de pesquisa. Muito bem, então bem-vindas. Agradeço a presença da Nefertari, eu e a Ariadne, minha colega de trabalho no departamento de marketing da Pinacoteca. Vamos ouvir vocês hoje nessa mesa de negócios, tá? Bom, a gente conversou, né, anteriormente, passou o briefing para vocês. Sim. E hoje a gente espera, a partir desse briefing, ver a campanha de vocês para saber se vocês serão a agência escolhida para trabalhar conosco agora nesta campanha, tá? Vou marcar aqui, vocês têm 15 minutos de tempo para apresentar a campanha e em seguida a gente conversa, bate um papo com vocês para entender melhor a campanha, para fazer perguntas e etc, tá bom? Ariadne, quer falar alguma coisa para a agência Nefertari antes de começar? Vamos lá. Só desejo boa sorte e espero que... Bom, a Pinacoteca foi fundada em 1905. Ela é uma das instituições mais antigas de São Paulo. Ela foi originalmente projetada para abrigar a Escola de Belas Artes, mas rapidamente se tornou uma importante museu de arte. Legal. O público-alvo é ensino médio, técnico e superior, faixa etária de 15 a 20 anos. E eu quero falar sobre um assunto que eu não conhecia, a Pinacoteca de antes. Eu conheci por causa da instituição aqui da faculdade. E quando eu fui lá, eu fiquei muito impressionada com as artes de lá e o ambiente. Eu me senti bem, me senti como se eu estivesse em um mundo diferente, sabe? Em cada quadro assim, de arte eu ficava, meu Deus, isso daqui é lindo, isso daqui é muito inspirador, sabe? E por causa da faculdade, eu conheci, né? Fui lá conhecer. E
trabalho também foi incrível fazer. Então, é isso que eu quero dizer. Muito bem. Falando da parte mais técnica do planejamento, a gente escolheu os estudantes porque a gente sabe que, apesar de que tem bastante público ali abrangendo praticamente todos, né? Os estudantes ainda têm aquela falha de comunicação que ainda está, assim, divagando para acontecer através deles, né? Então, a gente queria passar o quê? Que a educação e a experiência, destacando o valor institucional. Porque às vezes a gente pensa assim, arte, o que é arte? Se você for perguntar para um adolescente ou para um jovem hoje em dia, ele vai falar, arte é quadro. Não, a arte é muito mais do que quadro, muito mais do que apenas ir ali no museu, olhar para um quadro e falar, não é bem isso, você tem que saber interpretar o que está ali por trás. E a gente mostrando sobre isso, querendo mostrar a campanha com a Pinacoteca, a gente quis abranger esse público. Porque a gente sabe que, hoje em dia, com a disponibilização da tecnologia, é muito mais fácil você acessar ali, você pesquisar, vai ali no chat GPT, que é muito mais fácil hoje em dia, e pesquisar quem foi Tarsila. Mas você não sabe da história. Com a Pinacoteca, você tem a oportunidade de ir mais fundo. Então, a gente quer que os estudantes tenham esse conhecimento mais fundo. E como a gente pensou em fazer o engajamento online, que apesar de estamos, assim, querendo aprofundar a visitação, também é importante estar ali nas redes sociais. Então, esse é um ponto importante para a gente. Em que a gente pensou criar conteúdo interativo para poder eles acessarem, quiz sobre arte, visita a Pinacoteca e responda tal quiz. O desafio de interpretações, que tal artista quis? Porque cada artista ele tem um ponto de vista, mas cabe você interpretar. O que ele quis dizer ali, o que você acha daquilo. E as redes sociais elas estão ali abrangendo bastante a gente também. Em questão de destacar o valor social, como eu falei do evento, é a complementação do currículo escolar. Porque eu vim de uma escola pública. E falando na realidade, o ensino de arte na escola pública é bem precária. O que você sabe de arte ali é apenas um desenho, ou algumas formas, e só. A gente quer que os estudantes eles tenham mais imersão sobre a arte, né? Levando futuramente a, quem sabe, artistas, através da Pinacoteca, que é um acervo que tem ali acervo fixo, acervo itinerário, que é uma das nossas metas. A gente usou a rede semântica para fazer também nossa campanha, utilizando algumas palavras-chave para isso, e já te falo por que do esperar ali, e dessas palavras aqui. As nossas métricas de sucesso: o aumento das visitações dos estudantes, a participação ativa deles e o aumento do número de seguidores nas redes sociais. Como eu falei, apesar de queremos estar ali com eles, né, presencialmente, as redes sociais ainda é um forte estímulo. Então, se aumentar as redes sociais, você aumenta também a curiosidade dos estudantes para dar. E o feedback positivo seria o quê? Dos estudantes e dos professores seriam o quê? Seria exatamente isso, a questão de eu fui na Pinacoteca, eu achei isso. O que pode melhorar? O que está faltando ainda? Em planejamento estratégico, a gente tem a vinculação aqui dos outdoors, dos banners, enfim. O calendário de postagens digitais seria feito especialmente no Instagram, porque apesar de TikTok e do YouTube ser um canal importante, o Twitter também, a gente vê que o Instagram continua sendo o pioneiro. Às vezes você está ali acessando o Instagram, a primeira coisa que você vai ver é o feed, os stories. Então, a gente quebra bastante. E a gente criou uma hashtag, a Pina espera por você, que é o nome do nosso tema. Que a Pina está ansiosa para receber esses estudantes, receber a visitação, saber mais sobre eles. E também queremos saber a experiência do público-alvo. Aqui são como eu posso dizer, as nossas postagens, instigando aos estudantes e o público também a procurar, né, não somente nas férias, mas também nos finais de semana, no dia a dia, tem ali uma folguinha, tem ali um pouquinho de tempo para poder ver. Vai na Pinacoteca. A Pinacoteca é um bom acervo.
E aqui temos alguns rios também, né? A gente quis mostrar aqui nas Cecils, que eu colocando também no TikTok, para despertar um pouquinho da curiosidade também. O que a gente tem aqui? Temos as principais que a gente viu nosso como fala, POV, né? Pontos de vista, que nós achamos mais interessantes. E aqui seria a nossa vinculação. A gente colocou principalmente essa questão do PINA com a questão aqui do sobrinhado, para dar uma proximidade do público, né? Ultimamente a gente vem muito a questão do sobrinhado ali em algumas hashtags, enfim. E o você, ali reduzido, seria a questão da proximidade também com o público. A gente colocou a frase, seu encontro com a arte está apenas algumas estações de distância. E a gente planejou colocar essa questão aqui em alguma das linhas mais importantes, chegando até a luz, que é a estação onde fica a Pinacoteca. A gente colocou também o QR Code, onde vai levar até o Instagram, onde vai ter as informações, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, como que vai ser a questão da divulgação de live marketing. A nossa hashtag aqui é muito importante também, porque a hashtag você consegue monitorar quais são o engajamento, o que não está sendo engajado, o que é a expectativa do público. E é isso. Falando mais um pouquinho sobre a Pinacoteca, a gente também queria colocar a questão de que, com o nosso planejamento conjunto com os nossos patrocinadores, que até então é a Calunga e a Print, a gente planejamos colocar brindes para os concorrentes, que a gente planejou fazer um concurso de arte entre os estudantes, onde teriam brindes e premiações. Colocamos também, quem utilizar ali a hashtag, a gente poderia colocar também com nossos parceiros um código promocional, onde eles teriam um 20% de desconto com nossos parceiros. E a questão da nosso principal, como posso dizer, nosso principal motivação para isso é realmente a visitação. A gente queria aumentar mais ou menos não, a gente quer aumentar, metricamente falando, 20% das visitações até o segundo ano letivo, até o ano letivo que vem. Dando a métrica para eles, que eles podem visitar no final de semana, levar a família também. E acreditamos que, apesar de termos adolescentes e jovens, eles também podem levar a família. E, fundamentalmente, nosso público-alvo é realmente voltado a jovens e adolescentes. Eu vou botar uma coisa? Não. Praticamente é isso. Nefertari, muito obrigada do tempo. Vocês fizeram o tempo que a gente forneceu para vocês fizeram 10 minutos, tá? Vou passar aqui para minha colega Ariadne, que ela é especialista em marketing. Ela vai colocar bastante questões para vocês, conversar com vocês e a gente vai fazendo esse bate-bola, tá bom? Bem, Nefertari, vamos lá. Começar fazendo um apontamento, vocês contaram a história do cliente para o cliente. Então, é legal prestar atenção nisso. É sempre bom e importante falar que sabe a história, que conheceu ela, mas não precisa contar ela pra gente. É muito bom ver o ponto de vista de alguém que não conhece o local e tá conhecendo e que gostou dele. Querendo ou não, a gente fica feliz em ouvir que o cliente, ele tá atingindo um público e ele realmente é agradável de ir e conhecer o local. O público, eu gostei do público dos 15 ou 20 anos. É realmente uma parte que é interessante, que quando ele tem contato com a arte mais novo, desde criança até esse final da adolescência e começo da vida adulta, ele pode levar isso pro resto da vida dele. Então, realmente, é uma escolha de público bem interessante. Os jovens, eles têm mais tempo livre, eles podem ir ao museu. Então, realmente, acho que é uma escolha bem pertinente.
Interessante você, do mesmo jeito que eu falei que foi agradável você falar que gostou, a jornada do cliente é importante que todos façam e entendam como é que funciona para o cliente. Ser cliente, um momento, fazer essa jornada realmente traz um frescor diferente para a campanha. Eu gostei da parte que vocês falam de conceito do tema, a questão da imersão com a arte, de conhecer a arte, de se imergir nela. Seria interessante deixar o conceito e o tema mais evidenciado na apresentação e na fala de vocês. Tanto a frase, o que vocês têm realmente como objetivo, é interessante. Eu consegui pescar que seria imersão na arte, né? Isso? Mas é interessante deixar mais exposto na hora de vocês apresentarem. Eu gostei dos TikToks e dos Reels. É muito interessante a forma que vocês apresentaram. O público que vocês estão procurando, ele conversa com o tipo de redes sociais que vocês escolheram. A gente sabe que esse pessoal usa muitos Reels e usa muito TikTok. Boa parte das campanhas deles é voltada para isso. E a parte muito interessante mesmo é o monitoramento da experiência. Porque é fácil você apresentar o que vai acontecer, nós vamos fazer isso. Mas e o feedback, né? A Pinacoteca, ela precisa desse feedback para saber se está sendo útil, para saber se isso vai ser realmente interessante de continuar aplicando. Eu gostei disso. Eu gostei da arte da campanha. Ficou muito parecendo algo que me remete à revista. O link, vocês terem criado uma hashtag foi interessante também, porque o pessoal usa muito, e se eles vão visitar e fazem um TikTok, fazem o Reels, querendo ou não, também volta e tem esse retorno e acaba sendo publicidade para a própria casa. A publicidade de vocês está bem interessante, eu gostei das artes, o que vocês fizeram tá bem bonito. Qual o tempo da campanha? A campanha a gente pensou mais ou menos em um mês. É um tempo mais ou menos que a gente pode ter a questão do... A campanha do evento vai acontecer no final de semana, no sábado às 10 horas da... O evento ele vai acontecer num sábado e vai se estender. O principal evento vai acontecer às 10 horas da manhã, num sábado. Não ali dentro da Pinacoteca, ali na Jardim da Luz. Certo. Ali perto, que ali seria um lugar ideal. E aí a gente vai colocar também os patrocinadores para ali estar com a gente, né? E essa campanha ela vai durar o mês todo. Por que a gente pensou no mês todo? Porque dá tempo da gente monitorar a hashtag, a experiência do que teve no evento. Porque teve evento aqui no sábado, mas eles vão querer voltar. A hashtag é pertinente para eles poderem falar, eu fui no evento aqui e foi bom. É por isso que eu estou voltando na Pinacoteca por causa do evento. Esse evento, a Pina espera por você. Então foi mais ou menos o tempo que a gente pensou. Poderia ser interessante, acho que estender um pouquinho essa campanha. Um mês é um tempo meio curto. Vocês não falaram de orçamento, tá? No planejamento que vocês vão entregar, o orçamento? A gente pensou no orçamento mais ou menos grande, assim, vamos dizer... Porque, na verdade, a gente não foi passado pra gente. Fala no microfone. Não, pode falar. Porque Sem a problema. gente foi passado A gente passou pra... deixa eu o orçamento para vocês é aberto. Então, assim, a partir da proposta que vocês colocaram pra gente, a gente está guardando o orçamento. Então, a questão é quanto vai custar essas ações, quanto custarão essas ações pra gente aqui da Pinacoteca? Quanto nós vamos ter que dispor de verba para que essas ações que vocês estão propondo aconteçam? Então, assim, é um orçamento aberto. Entendi. Quanto vocês vão gastar com isso? Entendi. Com a vinculação e tudo mais, é tipo mais ou menos uns 10 mil. Certo. Mais ou menos pra isso. E a questão da métrica, vocês chegaram a calcular? Porque eu vi que vocês vão fazer mídia off-home, tem alguns outros tipos, TikTok, Reels, tudo mais. Vocês chegaram a calcular a métrica, você falou 20%. Isso, seria 20% da visitação. Certo. Então, isso, o primeiro momento é isso que eu tenho a falar. Vou passar a palavra à minha companheira Lidiane aqui. Obrigada, Ariadne. Joia você ter colocado isso, porque a gente vai precisar trabalhar essa questão do orçamento, né? Quando a gente se debruça para escolher a campanha que a gente vai trabalhar, uma das questões principais é, nós temos essa verba, né? Sim. A agência que está propondo isso está oferecendo o quê, né? Pra gente pensar a esse respeito. Então, a questão do orçamento é extremamente importante, tá? Vamos aguardar, então, uma proposta oficial de vocês com esse orçamento, porque sem ele a gente não consegue fazer nada, tá bom? A gente não quis fechar uma verba justamente para deixar para vocês essa proposta, tá bom?
achei muito interessante vocês falarem, né, que ficaram gratamente surpresas com a visita à Pinacoteca. A gente quer isso mesmo, que as pessoas que visitem a Pinacoteca pela primeira vez sempre saiam de lá felizes, né, por conhecer o nosso espaço e que por isso retornem. Então, a gente tem muitos visitantes que sempre retornam à Pinacoteca e aqueles também que estão indo pela primeira vez, né. Eu não entendi muito bem o tema e o conceito de vocês. Eu entendi que vocês estão trabalhando com estudantes de 15 a 20 anos, o que é muito bom, porque a gente pega ensino médio, mais ou menos. Acho que ensino médio, né, Ariadne? Final do ensino médio, isso. Acho que tá lá no... Que seria, tipo, a idade que eles estão... Saindo do 9º ano para... Até o colegial. Né? Então, 8º ano, 9º ano, a depender do aluno, né? Esse pedaço aí de saindo do fundamental, indo para o médio. E estudantes que possivelmente podem estar ingressando na sua vida de trabalho, na universidade, então é bem interessante, tá? Mas eu não entendi muito bem o tema e o conceito, né? Eu queria que vocês explicassem um pouco melhor para mim, porque para mim ficou um pouco confuso e eu não vi isso refletido nas peças. Assim, especialmente refletido o tema e o conceito nas peças. Acho que ficou... Não sei se você sentiu essa... Ficou meio confuso. Eu entendi mais ou menos o tema e o conceito por ver, mas assim, não ficou explicitado pra gente o que seria o tema e o conceito. Tá. Também eu queria saber um pouco mais dessa ação de live marketing, né? O que exatamente é essa ação de live marketing de vocês? Né? Para mim também ficou um pouco nublado aqui. Que tipo de brinde vocês estão pensando? Porque a gente tem essa questão do orçamento, né? Vocês disseram aí que estão pensando em cerca de 10 mil reais, etc. E uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Já que vocês estão trabalhando com estudantes, vocês querem movimentar 20%, né, a mais aí do nosso público até o final do ano, entendi isso, né? Até o final do ano letivo, começo do ano letivo, que a gente pega esse intervalo aí de férias. Vocês estão pensando em alguma excursão, alguma questão que vocês não falaram isso, alguma questão com as escolas? Já que vocês estão pensando nesse público estudante, como vocês disseram, tem alguma ação aí de excursão e tal? Então, acho que fica... queria ver mais presente essa questão. E também não vi o que a gente pediu para vocês no briefing, a questão da inteligência artificial. Onde ela entrou? Então, a inteligência artificial entrou também nos nossos veículos de comunicação, através dos banners. Eu só mostrei um banner para vocês, mas temos mais outros que eu posso mostrar para vocês. Nessa questão da população. Em questão do live marketing, a gente planeja colocar realmente, como eu falei para vocês, um evento num sábado, 10 horas da manhã, porque é um dia que não tem aulas, então seria o ideal para eles também trazerem a família. Em questão da... Mas que evento? O evento que nós estamos planejando, eu vou explicar para você. Tá. O evento ele é em torno da Pinacoteca, onde vai ter pessoas convidadas. Uma das pessoas convidadas, eu não sei se você conhece, mas é o Camaleão Albino. Ele é um professor maravilhoso de história, onde ele também dá alguns passeios, faz guias pelo MASP, que também é um dos nossos parceiros, por conta da Prefeitura de São Paulo. E ele é um deles, que a gente pode falar sobre ele também, que ele é ótimo. Ele fala sobre história, ele fala sobre cada quadro, a gente estava pensando sobre a imersão nisso aqui também. No evento, como eu falei para vocês, a gente está estimulando a questão da criatividade dos estudantes, que é a questão de ter concursos de arte, onde nós vamos dar prêmios para esses concorrentes. Também vamos ter campanhas onde vai ter uma ONG escolhida, onde os estudantes têm obrigatoriamente para concorrer e participar do concurso, tem que doar agasalhos e cobertores. E a gente também deu um nome para essa campanha de doação, que seria o Frio Pode Esperar, que está remetido ao nosso tema. Falando ao nosso tema, a Pina pode esperar, por quê? Eu espero por você, aliás. Porque, como eu falei, a nossa questão era realmente trazer os estudantes para mais perto da Pina. Porque apesar de ter um público grande ali, a gente ainda vê a carência de estudantes. Então, é essa questão. A Pina está esperando os estudantes virem até ela. Entendi. Entendeu? Esse seria o conceito também, trazer os estudantes para perto, para que eles possam desfrutar ali
da sua formação também acadêmica, colocar no currículo também, despertar, talvez tenham pessoas, por exemplo, como eu falei, a minha educação de arte no ensino médio público foi muito precária, mas eu sei que tem pessoas muito talentosas, que só estão esperando um pouquinho dali para poder usufruir mais. Então, essa seria mais ou menos a nossa intenção. Entendi. Despertar ainda mais a curiosidade, despertar mais a intenção deles procurarem a Pinacoteca como uma inspiração. Porque ali temos também os artistas itinerantes. Temos ali vários artistas, além do acervo fixo, que a gente estudou de vocês. Então, a gente pensamos realmente nisso, em trazer o estudante até o apelo da campanha que a Pinacoteca está esperando para poder dar a inspiração que eles merecem, que eles precisam. Então, acho que seria interessante nesse caso, quando for fazer a apresentação, vocês tiveram mais tempo, né? Ficou sobrando um tempinho. Se tinha um evento já, tinha um professor, isso é um ponto super positivo para vocês. Aproveita o tempo todo. Não é legal passar, mas aproveita o tempo todo, porque se você já tem um evento programado com um convidado, que também vai fazer parte do orçamento, é interessante você falar dele. Aproveita o tempo todo, fala do evento, tudo que vocês planejaram. Se vocês empenharam tempo para fazer esse tipo de planejamento, é bom contar pra gente, porque isso faz parte pra gente escolher a campanha ou não. Foi interessante que vocês linkaram o metrô à campanha. Uma ação talvez junto ao metrô também seria super interessante, levando em conta que a gente está conversando com espaços ligados ao estado de São Paulo, então usar o metrô, já que vocês linkaram ele na campanha, sim, ir a colégios. Um mês de campanha é interessante, só que se vai pegar as férias duram de 2 a 3 meses. Então, talvez pegar essa parte toda final do ano, para quando começar as aulas, já começar com um evento indo, os colégios irem até a Pinacoteca, ou durante as férias também tem algum tipo de evento, e até usar o metrô para se deslocar, porque tem muitas pessoas que às vezes nem andaram de metrô, ou não andaram de ônibus, então usar esse espaço público de São Paulo para poder chegar ao local, para eles conhecerem a Pinacoteca também, seria muito interessante. Uma questão que eu quero perguntar para vocês, eu vi que vocês estudaram, né? Foram até a Pinacoteca, vieram até aqui, na verdade, né? Até aqui a Pinacoteca. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O reflexo do planejamento na campanha, eu queria entender um pouco mais o que vocês viram, né, no planejamento de vocês. Quais são as falhas da Pinacoteca para vocês? O que a gente está fazendo? O que a gente não está fazendo, né, Ariadne, para não conseguir atrair esse público de 15 a 20 anos? Porque se vocês escolherem esse público de 15 a 20 anos, significa que a gente precisa atrair melhor esse público, né? Então, o que a gente não está fazendo, que a Pinacoteca não está fazendo, e o que vocês vislumbraram no planejamento, na análise que vocês fizeram para entender isso, né? E por que vocês escolheram justamente o que no planejamento de vocês despertou, né, para que vocês escolhessem esse tema e esse conceito na campanha de vocês? Tá. A questão do que está faltando na falha da comunicação de vocês é exatamente nas redes sociais. A gente pesquisou a rede social de vocês. Tem algumas pessoas que ainda usam o Facebook. O Facebook está um pouco, desculpa a palavra, mas está abandonado. Então, seria interessante investir um pouquinho mais nele. Investir no Twitter, investir também numa conta para TikTok. TikTok ele está sendo muito popular ultimamente, então seria ótimo dar mais engajamento ali. E no Instagram, o Instagram ele tem um número ok de seguidores, mas poderia aumentar mais. Colocando também não somente algumas publicações que seriam interessantes para o público mais alto, por exemplo, de 25 anos para cima, mas também um pouquinho mais chamativo para pessoas abaixo de 20 anos, que é o nosso público-alvo. Acho que seria interessante vocês colocarem isso. Acho que está faltando a questão realmente da divulgação das redes sociais. Porque esse público, eles são movidos a redes sociais. Então, seria importante colocarem um pouquinho mais disso. Eu uso o Facebook ainda, né? E de vocês realmente só tem conta, não tem mais nada. Entendi, certo. Então, acho que isso seria realmente interessante vocês trabalharem, porque eu ainda uso Facebook, outras pessoas também usem. Então, acho importante isso também. E você perguntou sobre
Desculpa, você pode repetir a pergunta do também conceito? Eu perguntei, o que vocês viram no planejamento, na hora de planejar, né, externamente, internamente, que despertou? O que vocês viram no planejamento, internamente, externamente, que despertou, né? O que foi visto que despertou em vocês essa ideia de trabalhar esse tema e esse conceito? E por que vocês, né, querem trazer esses... O que vocês viram que apontou a necessidade de trazer esse público específico para a Pinacoteca? É a questão realmente do ensino, né? Como eu falei, os estudantes, como ela também falou, eles estão ali naquela fase de que, tipo, absorver as coisas. A cultura no Brasil, ela é um pouquinho distante. A gente sabe do que é a cultura, ela é ensinada nas escolas, mas a gente nunca se aprofundou a ela. Futuramente, as pessoas podem até se esquecer disso. E a arte brasileira, ela é fundamental. Não somente para poder ter aquele engajamento, a arte brasileira, a cultura brasileira, os artistas brasileiros. Não, mas para ter aquela bagagem mesmo para o futuro. Para levar esses artistas que estão nascendo hoje em dia para o futuro. Para que, sonhando alto, quem sabe ver uma Tarsília por aí? Ninguém sabe. Com o estímulo da campanha, quem sabe possa nascer isso. Então, a questão realmente é o ensino sobre a Pinacoteca, sobre a arte, sobre a cultura, sobre o futuro. Porque estamos aí. A gente, minha geração, eu tô com 28 anos, minha geração tá ficando um pouco para trás, tá nascendo outras. Então, seria muito importante se aprofundar nesse assunto para criar novas bagagens, novas personalidades, novas pessoas interessadas nisso. Apesar da Pinacoteca ser um lugar muito, como você fala, pop, um lugar muito popular, ainda pode melhorar nessa questão. Porque até então, eu fui criada, falando da minha experiência pessoal, eu fui criada por uma pedagoga, ela me levava nos museus. Então, eu fui criada nisso. Mas pessoas como a Gabriela, tem pessoas que elas não conhecem, não sabem o que está acontecendo, não sabem o que é a arte. Então, seria interessante colocar essas pessoas à prova, colocar essas pessoas em contato com aquele lugar. Não somente como um passeio ali, mas também se aprofundar na questão da educação. Bom, mais alguma colocação, Ariadne? Para nossa tomada de decisão? Quer fazer mais alguma pergunta? É só um apontamento. Vocês têm uma grande base. Vocês realmente estudaram e estão entendendo do assunto. Seria legal, das próximas vezes, ou da próxima apresentação, ou quando vocês derem a proposta com orçamento, prestar atenção nessa questão de se vocês têm muita base. Explicar melhor durante a apresentação, dar o maior esse todo que vocês olharam. E já que vocês estão falando de estudar também, incluir algum tipo de ação dentro dos colégios, porque você está falando de ensino de arte, a Pinacoteca vai aprender muito com o pessoal lá dentro, obviamente. Só que também é interessante já, talvez, fazer alguma ação dentro de colégios, alguma coisa do tipo, seria muito interessante. Falando nisso, a gente colocou até no book. Em questão de oficinas, pequenas oficinas em escolas públicas. Seria interessante fazer também, que a gente pensou em fazer. Pequenas oficinas. Não precisa ser uma coisa grande, mas aquela coisa que você incentivar. Colocar os monitores, voluntários, porque a Pinacoteca tem voluntários, tem monitores que podem abranger fazer uma campanha ali numa escola pública para poder fazer pequenas oficinas. A gente pensou também nisso. Certo, então. Acho que os meus acabaram. Bom, Ariadne, obrigada. Só para fechar aqui, é importante dizer que aqui na Pinacoteca a gente tem monitores, né? É possível a gente trazer alunos de excursão de escolas públicas, né, desde que vocês agendem com o nosso departamento específico para isso. Esses monitores, eles podem trabalhar, né, essas questões com vocês. É importante também falar que sábado, né, a Pinacoteca é gratuita. Então, assim, gratuita, né? Então, assim, a gente sabe que esse público de 15, 20 anos nem sempre, né, tem... por isso a gente quer trabalhar no nosso briefing, a gente mostrou a questão da inclusão, né? A gente quer receber todos os públicos, né? Esse público de 15 a 20 anos é muito interessante. A gente sabe que nem sempre eles dispõem, né, desse valor para entrada e tal. Então, a gente tem um programa aqui aos sábados, né, de gratuidade, tá? Novamente, obrigada pela exposição da Nefertari. A gente vai estudar a proposta de vocês, conversar sobre isso, e nós estamos aguardando a proposta com o orçamento, porque sem orçamento a gente não consegue avaliar,
tá? Tudo precisa de orçamento e os objetivos claros enquanto a questão de veiculação, tempo, como vai acontecer a ação, porque sendo a Pinacoteca um museu de arte, nem todos os espaços estão disponíveis para isso, né? É importante a gente dizer que a gente não pode mudar acervo de lugar, existem uma série de restrições na Pinacoteca que a gente tem, e que não é possível se fazer, tá? Então, assim, ações na Pinacoteca são bem complicadas de se fazer, a gente precisa pensar os espaços melhor. Então, eu espero de vocês essa proposta para que a gente consiga entender melhor e equalizar e tomar essa decisão, tá bom? Agradeço muito a vocês. A gente agradece pela oportunidade de vocês. Então, estamos trabalhando aí, a gente fez o nosso projeto chamado Hip Hop Art Um Só Caminho. Eu sou o Pedro, esse é o Baldos, a gente tem o nosso parceiro Guina aí, que infelizmente não conseguiu chegar a tempo, mas que ele fez principalmente a parte de live marketing, mais ou menos o calendário de como que a gente ia fazer. Pode voltar aí pro sumário que você... Aqui já está o nosso sumário, ele parece que ele está um pouco desmontado, mas aí... Sim, eu só estou falando mais ou menos tudo que a gente fez mesmo. Beleza, então, a Pinacoteca... Você não precisa contar a história de Pinacoteca. Então, beleza, vamos direto pro projeto. Pode ir aqui mesmo, ó. Nosso objetivo foi principalmente focar num público-alvo de jovens negros periféricos, então a gente decidiu criar um evento na Pinacoteca para a gente conseguir atrair esse público, porque são jovens que geralmente não têm acesso a esse tipo de cultura, justamente por estar à margem da sociedade. Então a gente decidiu atingir esse público-alvo. Quem teve a ideia foi o Guilherme Nascimento, e aí a gente decidiu fazer um evento trazendo um artista de Brasília, que no caso é o Freud, e a gente decidiu fazer com que as pessoas passem por essa exposição da Pinacoteca. A gente fez toda a análise SWOT, toda a análise ambiental, a gente chegou a diversas conclusões, a gente chegou à conclusão de que a análise WO, que no caso é a Weakness com a Opportunities, né? Aí no caso, nosso público-alvo aí que a gente colocou, né? Fizemos toda a análise do microambiente, do macroambiente, a gente chegou à ideia que a estratégia WO... A estratégia de WO, que no caso seria a Weakness com a Opportunities, né? No caso, pegaria uma das fraquezas da Pinacoteca que a gente analisou, que no caso seria um pouco do live marketing em si. A gente viu que eles têm um marketing interessante nas redes sociais, mas que a gente pode dar uma melhorada nisso. E uma das oportunidades que a gente viu através disso seria utilizar do que a gente tem na área de criação para poder trazer mais público para assistir esse evento que a gente criou, que no caso seria o evento do Freud. A gente pode pular um pouco da parte do microambiente para poder explicar mais como que vai funcionar o evento? Ok. Aí tá o nosso SWOT aí, tudo certinho que a gente conseguiu analisar aí, certo? Pode analisar um pouco mais para baixo, acabou dando bastante páginas, né? E aí tá o nosso tema do nosso evento, o tema música e arte, né, da sua área de redação, nosso conceito hip hop arte um só caminho. Pode ir um pouco mais para baixo, rede semântica. Primeiramente a gente colocou arte como a primeira peça, né, a ser analisada, e aí a gente começou a criar as coisas por volta disso. A gente chegou à ideia que música, dança seria algo legal para introduzir junto ao projeto, e o hip hop ele aborda os 4 elementos, que no caso seria os b-boys, o rap, o grafite. A gente pensou em colocar grafite, mas você falou que não seria uma ideia tão legal para o projeto porque seria algo meio clichê, então a gente decidiu colocar o b-boy como dança, e a gente decidiu colocar música, né? Então fizemos a nossa rede semântica aí, criamos o nosso projeto. Aí no nosso evento, como a gente falou, a gente ia colocar, por exemplo, trazer o Freud para fazer essa apresentação de 1h ao final, que seria mais ou menos lá pelas 6 horas da tarde, que seria mais ou menos o horário onde fecha a exposição. Mas o evento, na real, ia começar às 4 horas da tarde com os DJs. Esse evento vai ser do lado de fora da Pinacoteca, próximo à área da onde fica a exposição do Antônio Obá. A gente fez uns videozinhos no final, a gente pode mostrar para vocês. Aí, às 5 horas vai ter início da apresentação dos b-boys, às 6 horas dos rappers locais, às 7 horas entra o artista principal Freud, às 8 se encerra. Lá vai ter alimentação, vai ter segurança. A alimentação, no caso, vai ser food truck, que a gente vai criar um formulário para as pessoas preencherem. E aí, após elas preencher a vaga ali, vai ser mais ou menos uns 7 food trucks que a gente analisou para colocar ali.
que ia caber nesse espaço. E a gente tem como base também os dados de organização disso através de um evento real que a gente já faz no Grajaú, que é um evento que a gente faz de batalha de rima lá, que vai de 15 a 20 mil pessoas por edição. Uhum. A gente trabalha com dinheiro de fundo... Do governo mesmo, né? E aí, no caso, os b-boys que a gente chamaria seria a Debbie Killa e a McFly Mob, que no caso seria o grupo deles. Dança de break dance. Uhum. Aí, os rappers locais que a gente chamaria seria o próprio Guilherme Nascimento e a Locked Inc., que seria a nossa empresa. Então, a gente faria uma nossa apresentação de 1 hora, no caso de nós, assim, juntos. Aí, sobre o planejamento de marketing, a gente vai começar a fazer principalmente posts com impulsionamento através de Google Ads, etc. Mas a gente também fez um planejamento através de físico, arte físico. E a gente pode mostrar aí para vocês o que a gente fez, né? A gente fez 5 vídeos para as redes sociais, a gente fez um post... Não, ir para baixo mesmo. Aí, ó. Eu acho que a gente podia ir para as peças, né? Então, vamos para as peças aí, ó. A gente usou de criação principal Canva, CapCut e o Photoshop. Pode ir para baixo aí. Essa aqui, no caso, vai ser o que a gente colocaria na porta do metrô. Isso aqui seria no banner do metrô e isso aqui seria no ponto de ônibus. Pode ir para baixo. E aí temos as informações, o QR Code aqui embaixo, que você entra ali e você consegue comprar o ingresso. Esqueci de falar no microfone, perdão. Mas, enfim, você consegue comprar o ingresso através do próprio site da Pinacoteca. No caso, o evento iria acontecer dia 11 de novembro, que no caso seria sábado. E no caso seria de graça, né, gratuito. E a gente pode mostrar os vídeos para vocês depois, que a gente fez como se fosse o Freud falando, eu representando o Freud falando. E aqui tá a camiseta do Laboratório Fantasma, acabei esquecendo de mencionar pelo nosso tempo curto. Mas aqui a gente fez uma parceria com uma das obras do Antônio Obá. Em parceria com o Laboratório Fantasma. Isso é mais uma obra ilustrativa, né? A gente veria mais ou menos como que seria melhor, qual arte seria melhor. Mas a gente fez isso aí mais de ilustração aí, para vocês verem mais ou menos a ideia. Isso, seria vendida a camiseta e a pessoa que ia ganhar 15% de desconto na loja do Laboratório Fantasma. A gente conseguiu todas as informações possíveis, tanto sobre... Conseguiu o alvará da Pinacoteca para conseguir fazer o evento. A gente conseguiu que o cachê do Freud seria de mais ou menos 25 mil a 30 mil, que a gente conseguiria. Seguranças food trucks também, com um orçamento que foi disponibilizado, a gente conseguiria realizar esse evento com facilidade, acredito eu. E é isso. Aqui temos alguns dos vídeos. Uhum, a gente tem os vídeos aí, certo? A gente criou alguns dos stories. Esse aqui é o nosso flyer, né? Colocamos com a música do próprio Freud. Coloca esse aqui, ó. Hoje eu fui na Pinacoteca. Isso aí foi mais um geral, assim, sobre a minha experiência lá na Pinacoteca de São Paulo, junto com o Léo, que foi junto pra gente fazer as análises, né? Pode aí deixar. Eu posso colocar no meu celular aqui. Eu tenho aqui também, se vocês quiserem. Na Pinacoteca de São Paulo. Como vocês podem ver, também bem cheio e é bem do lado da Estação da Luz. Ela sabe que então pegamos a nossa entrada aí completamente gratuita no site da Pinacoteca. Esse aqui é basicamente o centro da exposição. Como vocês podem ver, tem vários andares, mas é um lugar de bastante acessibilidade, então é um lugar para todo mundo curtir e aproveitar. Aí a música do próprio Freud já, né, através da semiótica, para indicar que vai vir alguma coisa aí com relação ao artista. Aí mostrando mais o espaço, né, que tem artes que tem mais explicação, algumas são mais sobre exposição, esculturas, estátuas de madeira, Tarsila do Amaral. Essa arte, ela tem uma acessibilidade que você consegue tocar e você consegue sentir. Eu não vou mostrar tudo também, porque eu quero que vocês venham ter essa experiência. Dia 11 de novembro, no qual eu e minha agência Hours estamos organizando um evento aí. Na sua principal Freud, vocês vão poder comprar camisetas exclusivas do Laboratório Fantasma em colaboração com o grande artista Antônio Obá. A apresentação ao vivo de vários artistas do hip hop, incluindo rappers, b-boys, vai ter alimentação no local, então
Clica aí no Saiba Mais e bora conferir, encostar no seu... Isso é hip hop art na sua cara. Isso aí é a nossa peça. Ok? É a mais principal, assim. Aí temos aquele mesmo vídeo que vocês... Esse é o vídeo mais completo, né? Contém a minha experiência na Pinacoteca, né? Aí também junto com as obras sendo apresentadas. No final eu dou... Você pode passar esse vídeo, sábado? Você passa esse rosa. O rosa aqui? Esse aí é só o flyer mesmo, com a música de fundo. É mágica pura. Aí embaixo tem os exemplos do que o Freud falaria com o público dele para chamar as pessoas a esse evento. Você está representando o Freud. Isso, como se eu fosse ele. Ei, meu cria, tá a fim de assistir um show meu completamente gratuito, teve a chance de concorrer a peças exclusivas do Laboratório Fantasma, começa aqui. Ainda viu uma exposição de arte brabíssima. Então clica aí no Saiba Mais e vem comigo aí pra Pinacoteca de São Paulo, dia 11 de novembro. Isso é hip hop arte em um só caminho. Futuro terá cura, o futuro... Não tem outro, né? 9 minutos, tá? Demos uma lambuja aí pra vocês. Obrigado, gente. Tá? Temos o segundo exemplo, né? Seria... Aí já tá acontecendo aí tal evento. Muitas pessoas já compraram a entrada, hein? Se eu fosse vocês vinha. Fizemos uma enquete ali, caixa de perguntas, enquetes, alguns exemplos de stories que a gente podia ter para postar na Pinacoteca para chamar esse público aí. A lista, as artes também. Só lamento demais que esse book não esteja comigo. Ele não foi enviado para mim. Já não teve acesso. Então, quer dizer, nem essa avaliação eu vou conseguir fazer. Mas eu vou dar a palavra para a minha convidada, é a Renata Valente. Ela é professora aqui da Cruzeiro do Sul também. Ela é publicitária, ela é relações públicas, ela é uma especialista em linguagem, assim como eu. Por uma coincidência, minha área de pesquisa é hip hop. Opa! E a área de pesquisa do doutorado dela, por acaso, é hip hop. Então, a palavra é sua, Rê. Obrigada, Cris. Bom, é uma pena, né, que a gente não consiga ver. Eu vi que vocês têm um material de potencial muito grande aqui para a gente trabalhar. E eu gostaria de ver, se vocês puderem ainda enviar, né, como curiosidade. Não, curiosidade, avaliação não dá. Aí os critérios são da professora e da disciplina. E é isso que eu queria falar, gente. Nós estamos na academia, e a academia não opera diferente, né, em parceria com o mercado. Então, os limites, os prazos, têm que ser respeitados, né? Como eu comecei falando aqui, se fosse uma reunião de negócios mesmo, eu não estaria aqui. Eu já teria levantado e ido embora. Então, isso é tão importante quanto, eu sei, você falou da viagem e tal, mas é importantíssimo cumprir os procedimentos técnicos, né? Principalmente quando a gente fala de uma concorrência. Se eu tenho 5 agências, 3 chegaram no horário, aqui não chegou, nem ouço, tá? Então, tem o potencial do trabalho, eu acho que está muito adequado, tema e conceito muito claros, bem nichado, um trabalho muito interessante. E a minha única preocupação é com a questão da sazonalidade mesmo, né? A gente pode construir uma campanha com essa exposição, que tem uma linguagem, uma comunicação específica para a comunidade, para a periferia, mas não é sempre que a gente tem, né? A Pinacoteca, ela tem uma curadoria que vai definir as exposições que vão trabalhar lá. Então, funcionou super, mas é importante pensar num trabalho acadêmico quando isso não acontecer. E a gente, será que pode continuar pensando nesse tema e conceito quando a gente tem uma exposição mais clássica, como outras que vocês mostraram ali, né? E esse também é um espaço que vocês sabem que é dividido em 3 partes, né? Então, também senti falta dessa indicação. A Pinacoteca tem 3... É um complexo de 3 prédios. E eu achei que esse tipo de ação caberia muito bem nessa área nova, que é a Pina, né? Esse espaço integrado, que tem ali uma área de convivência. Então, essa indicação mais específica é importante. Cris também já falou ali no começo, né, quando a gente prepara uma apresentação, nesse modelo, que é muito diferente, é uma mesa de negócios. Então, você já começa, possivelmente, da análise SWOT, que é o que foi que a gente não viu, né? Então, você faz uma pesquisa, levanta os pontos da oportunidade, fraqueza, né? E aí estabelece esse seu plano. Tá? Gostei muito das peças. Isso é uma coisa que eu vi outros trabalhos, avaliei outros trabalhos, a gente quer ver uma identidade. Então, eu posso reconhecer facilmente, né? O regulamento pede uma campanha guarda-chuva. Então, tem que estar
as peças, tudo comunicam a mesma ideia. E isso vocês captaram muito bem. Vocês são muito talentosos. Eu sinto dá uma dor assim no coração de não poder ter partilhado, porque eu vi que vocês fizeram. Então, quer dizer, vocês fizeram todo o difícil e o fácil era mostrar. E pecaram nisso, mas Infelizmente, foi o que eu comentei, né? Infelizmente, desculpa até ter te cortado, Sim, mas imagina. todas as pessoas do grupo saíram nessa última semana. é difícil, Todas, né? todas. Tipo, Mas o grupo aí inteiro. vocês perdem. Então, numa hora dessa, o que a gente faz no mercado? Supre para que o cliente nem perceba, né? Mas eu gostaria de ver como curiosidade, fiquei bastante curiosa e quero muito acompanhá-los, né? Durante o curso e possivelmente até como professora para que a gente possa dar continuidade, Então, tá? como eu comentei com a professora, eu e ele, a gente veio de outro estado, que a gente tem uma produtora, a gente tem um estúdio de hip hop, no caso, e a gente trabalha com isso já, que não te falando, a gente já organiza eventos reais, tipo, esse do Freud, a gente já fez uns 2 eventos com o Freud, já tem música com o Freud no canal dele. Então a gente tem todo um trabalho que aí é justamente por isso que eu acabei que não consegui, às vezes... E vocês têm uma super afinidade, é Essa possível condição, ver isso na apresentação, né? Um vai complementando o outro, então é uma pena, porque Sim, infelizmente. é a academia, gente. A gente Claro. tem procedimentos, inclusive técnicos, de modelos de apresentação, tanto oral quanto escrita, e eles precisam ser respeitados. Eu tenho certeza que é só um semestre que vocês vão conseguir se reorganizar para o final do curso Fazer uma agência e agora, fazer né? uma agência que, né, em que a gente consiga ver todo esse potencial que vocês têm aplicado, tá? Combinado. Parabéns pelo trabalho. Primeiramente, parabéns pelo trabalho. Eu não tinha dúvida de que eu ia me impressionar. Eu amo essa história de público nichado. Eu acredito muito que você trazendo esse jovem negro da periferia que não ao show do Freud, ele entra na Pinacoteca, ele vai realmente ocupar um espaço novo, né, sair da sua caixinha, né, perceber que existe um espaço para ele dentro de um ambiente elitista. Vocês fazem o show na praça, né, na Praça da Luz, o que é fantástico também, porque vai atrair inclusive o público local. E eu vejo toda a proposta incrível. O que eu sinto, né, nesse momento, eu vou falar a palavra que resume todo o meu sentimento: desperdício. Eu acho um desperdício porque esse grupo é praticamente o grupo mais talentoso que eu assisti entre todos os grupos. Em matéria de talento, eu não tenho dúvida que vocês se superaram, entenderam. Quando eu expliquei tema e conceito, eu estou muito orgulhosa de vocês, porque vocês entenderam. E isso é o que eu mais tenho dificuldade de explicar. Vocês compreenderam, aplicaram. Tudo é lindo, tudo está no tema, tudo está no conceito. O que falta? Organização. Então, imagina se você realmente está numa agência de publicidade, no teu mercado, você tem uma agência, você é dono de uma agência, marcou com o cliente e o cliente levanta e vai embora. Começou daí uma impressão ruim, né? Então, assim, não tem, e não se fosse hoje, se fosse pontual, mas foi exatamente o que aconteceu em outra ocasião comigo, num outro trabalho, né? Eu estava sozinha naquele trabalho, mas foi tudo miojo, né? Tudo feito às pressas. Por que eu não recebi o book? Porque ele não tinha sido feito. Porque senão ele tinha sido mandado para mim, né? Esse book que está muito bom, tem sumário, tem tudo, né? O book está completo, né? Então, precisa se organizar, né? Eu acho que a agência está passando por uma crise, mas vocês não podem mais trabalhar com desperdício. Desperdício não é inteligente, né? Então, vamos trabalhar... Por que é desperdício? Porque é bom pra caramba e está sendo jogado fora. Precisa ser o aluno nota 10, o arrumadinho, engomadinho? Não, não precisa, porque não é o perfil de vocês, né? Eu estava até falando que vocês parecem muito... A Renata, o irmão dela é um influencer muito famoso, daquele canal... É o irmão dela. Eu falei, esses meninos, eles lembram seu irmão na época de faculdade, né? Mais rebeldes, diferenciados, né? Então, é tanto potencial que, assim, vocês precisam pelo menos passar de ano, né? Então, eu já saí da mesa de negócio, já fui para a academia aqui, mas eu tirei o personagem porque realmente eu preciso dizer isso para vocês. Vocês não precisam de muito esforço. Eu vejo que tem gente que se esforça 20 vezes mais que vocês e não chega aos pés.
Então, assim, sem tudo bagunçado desse jeito, o resultado é incrível. Imagina se vocês se organizassem isso. Então, vai ficar o meu puxão de orelha à sua desorganização e o meu elogio ao seu incrível talento e à sua incrível inteligência. Parabéns pelo trabalho. Eu vou te falar como irmã de alguém que é artista. A gente não é super-homem. Isso aí é bastidor também, tá? A gente precisa dormir, se alimentar, a gente precisa ter rotina. Vocês entendem? O meu irmão a vida inteira trocou o dia pela noite. Hoje ele está aí num desafio, treinando, fazendo as coisas para recuperar. Porque nós somos seres humanos. Então, essa ânsia de querer desbravar que vocês têm é maravilhosa. Essa energia a gente vê de longe. Mas vocês são muito jovens, né? Precisa canalizar isso e organizar para que lá na frente, aos 50, não que a gente esteja lá, né? A gente ouviu falar, né, Cris, que o negócio começa a pegar, entende? Então, assim, a gente vê isso e alerta também. O diploma é sempre importante. Um dia vocês serão cobrados por isso. Eu sou publicitária, eu posso dizer que sou. Mas é para a vida, viu? A organização de fora para dentro. Tudo começa a fluir melhor. Eu não posso aceitar esse job porque eu tenho um trabalho na faculdade, é horrível. Mas tem uma hora que a gente tem que priorizar. E eu acho que agora é isso. Eu vou viajar, dá para trocar o meu dia? Exato. Entendeu? É tudo uma questão de mandar e-mail, de conversar. Entendi. Né? Porque senão uma coisa vai perder o outro. E aí vocês acabam desistindo de um outro. E não precisa. Não. Porque vocês têm toda a condição. Desiste agora, na metade do curso. Não, e nem de uma coisa, nem de outra. Nem dos sonhos de vocês e nem da faculdade. Porque, gente... Você vai cursar a faculdade aí quando? é como mãe. Eu tenho um filho que se formou e a Cris acompanhou. Ele queria trancar, eu não deixei, não. Mas você vai Primeiro fazer você me dá esse papel, eu vou começar a faculdade com 40 anos. Não, a hora é agora. Então são as duas coisas que tem que andar e fluir. E, como eu disse, é um lamento. Tá, mas por favor, mandem pra Cris esse material que eu queria ver ele completo. Assim, Ainda mais ela, que é doida por ritual. Eu estava falando com ela, a hora que a gente abriu o book, porque a gente estava estudando o book juntas, a gente abriu o book, foi uma decepção muito grande o book não ter nada. Ué? Ela falou, não é de hip hop? Eu falei, mas eu não tenho o book dele. eu queria colocar, não consegui, mas se vocês puderem olhar um minutinho de um exemplo real disso aí que a gente fez. Aqui, ó, esse aqui foi um evento que a gente participou da... Toda aula eu vejo alguma coisa. Legal. Bom, eu comecei a trabalhar com hip hop quando eu não cabia na academia ainda, né? Aqui, ó, só dá play. Esse foi um evento que a gente fez, assim, minha equipe de filmagem também, minha equipe de edição, tudo. A gente que produziu, eu tava coordenando tudo. Foi dinheiro governamental? Estatal. É de prefeitura ou estado? É, prefeitura. Eles conseguem fazer, eles estão participando de concorrência pública, licitação. Não. Não, mas burocracia. Não, no termo de... Então, trazer essa galera para a Pinacoteca é incrível. Isso aí tudo é de graça, claro, é pra comunidade que a gente faz lá. E a gente sai em jornal, muito massa. Então, e eles têm essa proposta de trazer essa galera para sair do sua bolha, entendeu? Essa era a proposta deles. Eu acho que eles deveriam fazer a semana de VT também, né? Aí a gente se apresenta. Quando vocês estiverem na semana de organização do evento, vocês têm que puxar. Não, mas eu queria trazê-los como convidados, porque a minha ideia é fazer uma mesa de negócios, uma simulação nacional. E os artistas vêm para palestra, será? Vem, claro. Então, acho que uma palestra de um artista desse... Eu consigo trazer o artista que fundou a primeira batalha de rap em São Paulo. Eu organizo a primeira batalha de rap em São Paulo. É um modelo incrível, gente, parabéns. O modelo de como a gente está fazendo aqui, eles apresentando um evento que eles conceberam com arte, quer dizer, mostrar... A mesa de negócio, sim. Mas com certeza, eu acho que as palestras dos rappers, né, seria muito enriquecedor. Porque só com palestra, eu queria mudar um pouquinho de musical. Ou eles podem cantar também, né? Não, a gente tem, dentro da nossa empresa a gente tem tudo, tanto a proposta audiovisual, do que precisar fazer de filmagem e edição e tal, mas na parte musical também tudo. Produção musical a gente faz várias. Guilherme Então, gente, Guilherme mas eu vou Nascimento. falar pra vocês, é meio frustrante quando você já está no mercado de trabalho ter que fazer coisas mais simplificadas ou burocráticas como são trabalhos acadêmicos. É chato mesmo, mas faz parte. Sim.
E a Cris acompanhou meu filho quando chegou no TCC, ele falou, não vou fazer isso de jeito nenhum, porque já estava no mercado, não estava feia até no cara. Falei, você vai fazer, eu vou acompanhar, aí eu vou te orientar, você vai terminar. Está aí formado, está no mercado e tal. Cansa, porque é muito mais legal trabalhar. Para vocês, né? A gente gosta da academia. Não, eu gosto mesmo é de descansar. Ultimamente. Mas, gente, vale a pena. Desliga isso, não pode gravar. Vale a pena. Você descansar. Todos nós gostamos, né? O ócio faz parte, é maravilhoso. Mas eu digo assim, são mundos diferentes, eles podem conversar, tá? Mas a academia tem procedimentos e a gente tem que respeitar. É, normal, né? Assim como vocês têm também reuniões que tem horário para acontecer. Sim, às vezes reuniões inesperadas. E eu vou te falar, gente, eu trabalhei com artista minha vida toda, né? Meu irmão tinha uma produtora e eu trabalhava em parceria com ele. De música também? Não, de arte, né? Ah, tá, Fábrica de quadrinhos, o Mundo Canibal. Ah, sim. Ele que fez o Mundo Canibal? Tínhamos mais de 50 produções. Você já ouviu falar de Inteligência Limitada, aquele podcast? Ah, não Famosão. É o segundo ou o terceiro. É o terceiro no ranking. Pelo menos mas ele tinha uma produtora, ele fez stand-up. Então eu convivi numa produtora com um artista gráfico a minha vida toda. E são modelos de vida muito diferentes. E é isso, gente. Desejo super sucesso para vocês. Obrigado. E a gente se vê, né? Bom dia, gente. Nós somos a agência Matriz e vamos apresentar o nosso projeto para vocês sobre a Pinacoteca. Na primeira foto tem o Caio, que faz parte do atendimento, a Ellen, que é social media, a Laís, diretora de arte e redatora, eu, Manuela, diretora de planejamento, e a Maria Eduarda, analista de mídia. Aqui a gente fala um pouco sobre a Pina, né? Mas a gente fala sobre a capacidade também da Pina poder receber 1 milhão de visitantes por ano. Só que atualmente recebe cerca de 400 mil, 500 mil, e o nosso objetivo é duplicar o número de visitantes. Fizemos uma pesquisa de campo, então 100 participantes responderam as nossas perguntas. E pode passar? Fizemos uma pesquisa perguntando, né, mais ou menos a idade, com qual frequência eles visitam um museu. Então, na idade, a gente pode ver que de 18 a 30 anos é 72% das pessoas que responderam essa pesquisa. Então, aí a gente detecta o nosso público-alvo e a frequência que eles foram ao museu pode voltar. Foi apenas uma vez, 53% é o número maior. Tem também quais tipos de museu eles preferem visitar. E tem a parte de arte, que é 37%, que é o maior número. Não, pode deixar naquele. O que mais atrai, né, no museu. Então, tem a parte de interatividade, arquitetura e exposições. Exposições é um número maior, que é 45%. Qual fator influencia na decisão de visitar o museu, né? Tem acessibilidade, localização, preço, entre outros. E preço e localização, 44%. E se eles acham que o museu é uma experiência acessível financeiramente, 71% disse que sim e 29% diz que não. Não. Pode passar. Você já ouviu falar na Pinacoteca de São Paulo? Se sim, por qual veículo? Aí tem televisão, por um amigo, internet, ou nunca ouviu falar, né? A porcentagem maior é pela internet. Então, a gente pode trabalhar bastante por essa via. Tem também, você já visitou a Pinacoteca de São Paulo? Aí tem a porcentagem de nunca visitei, que é a maior, 55%. Tem uma vez e sim, já fui algumas vezes. Então, a partir dessas pesquisas, a gente detectou o nosso público-alvo, que é de 20 a 30 pessoas. Desculpa, de 20 a 30 anos. E pode passar, Laís. Fizemos uma análise SWOT também. Aí tem a parte de forças, né, fraquezas, oportunidades e ameaças. O museu possui acessibilidade para pessoas com deficiência,
Possui um grande acervo com artistas históricos, na questão da força. Oportunidade. A imigração aumenta a diversidade do público que visita a Pinacoteca, e a Pinacoteca promove intercâmbio cultural a colaborar com artistas imigrantes. Na parte de fraqueza, tem baixa divulgação, então, o que faz a Pinacoteca perder a atenção um pouco do público, né, a concorrência. Tem o estacionamento, que ele é muito pequeno, e ameaças à desigualdade sociocultural de São Paulo, socioeconômica de São Paulo, que pode influenciar na acessibilidade à cultura, a violência na região central de São Paulo, que também pode afastar os visitantes da Pinacoteca. Bom, dando início aqui no nosso processo criativo, nós iniciamos, né, com uma rede semântica da palavra pinacoteca. Então, aqui nós podemos contar com algumas palavras, né, quadros, moldura, arte, conceito, inovar, inspirador, mas também nós utilizamos outra palavra para fazer a rede semântica, que é a C&A. Sim, nós pegamos palavras como roupas, moda, estilista, antiquado, sem estilo, feio, desfile, e vocês devem estar se perguntando, né, mas qual a relação da Pinacoteca de São Paulo com a C&A? Bom, ambas, elas são mestres na arte da expressão. Então, enquanto a Pinacoteca cativa o público com as suas obras, nas artes, a C&A, ela encanta com a moda nas araras das suas lojas, né? Então, a gente viu aí que poderia ser uma potencial parceria entre as duas empresas, né? Então, foi aí que a gente chegou no nosso tema, que arte é moda. Com o tema definido, da arte de arte é moda, a gente começou a pesquisar sobre a estética do nosso projeto. E a partir de uma pesquisa atual da tendência no mundo da moda, nós observamos que mulheres, principalmente mulheres entre 20 e 30 anos, vêm seguindo essa estética clean, que elas vêm utilizando roupas mais neutras, peças que não tenham muita estampa, e assim, maquiagem também, não tem utilizado mais maquiagens fortes, assim, tem utilizado maquiagens mais minimalistas e mais naturais. Então, com a estética definida, a gente quer acrescentar a arte nesse minimalismo, né? Então, o nosso conceito criativo é acrescentar ao minimalismo, certo? Então, nós pensamos na nossa ação de live marketing, um desfile na Pinacoteca de São Paulo com a parceria da C&A, né? Ela aconteceria no dia 9 de julho de 2024. O evento ele vai contar com presença de influenciadores do universo da moda e ele vai ser aberto ao público. O evento ele vai ser limitado a 200 convidados do público geral, então a gente pensou em disponibilizar ingressos no site da Pinacoteca do dia 3 ao dia 8 de julho ou até esgotarem para o público geral. Mas assim, a gente viu que não seria o suficiente fazer, apesar da ação de live marketing do desfile ser uma coisa muito legal, mas a gente viu que tem mais potencial essa parceria. Então a gente decidiu fazer uma coleção de roupas, né? Arte é Moda da Pinacoteca em parceria com a C&A. Seria uma parceria de uma coleção de outono e inverno para o ano de 2024, com estampas criativas do acervo da Pinacoteca. E o público-alvo, né, por ser principalmente mulheres, por conta dessa estética clean, apesar de ser mulheres, nós criamos peças unissex, que pode ser utilizada por qualquer pessoa que ama moda e arte. Aqui nós fizemos uma tabela de qual seria uma média de custo dessas peças, né? Inicialmente nós começamos com 5 peças na coleção. A camiseta teria o custo de R$15, a camiseta de manga longa R$20, a ecobag R$15, o moletom R$29 e o moletom cropped com gorro R$24,90. Esse seria o preço de custo. Aqui nós temos o preço sugerido para vendas. A camiseta R$ 59,90 à vista, né? O moletom R$ 99,90, a ecobag R$ 69,90, o nosso moletom cropped com gorro R$ 99,90 e a camiseta de manga longa, né, por R$ 69,90. Esses seriam mais ou menos os preços das peças que seriam vendidas. Mas com a venda, a nossa proposta é levar mais pessoas, mais visitantes à Pinacoteca. Então, dessa parceria viria a promoção.
né? Que em compras a partir de R$ 59,90, que seria, no caso, uma peça, de qualquer peça de compras da coleção, a pessoa vai ganhar um par de ingressos para visitar a Pinacoteca, né? Então, ela vai ter a oportunidade de levar um amigo com ela para visitar. E como seria esse processo, né? Nas lojas físicas, os atendentes de caixa eles já vão explicar para o cliente como que vai funcionar, como funciona a promoção e já vai fazer a leitura do código de barras da peça para fazer já o cadastro inicial. Daí, caso o cliente ele não tenha o cadastro na loja, no aplicativo da loja, o vendedor já vai deixar pronto para quando ele acessar o aplicativo, ele já conseguir fazer o agendamento, né, da visita. E aqui tem o passo a passo. Vai iniciar no aplicativo da C&A, o cliente ele vai no ícone de menu, localizar o código de barras, daí nessa opção ele vai fazer, a partir da câmera, ele vai fazer a leitura do código de barras da peça e ao atingir o valor de R$ 59,90, não é mais possível adicionar mais peças, né? Daí, quando ele passar para a próxima fase, ele vai ser direcionado para o site da Pinacoteca. E no site da Pinacoteca de São Paulo, ele vai fazer o cadastro para fazer o agendamento. Então, ele vai colocar o nome completo, telefone, e-mail, CPF, a data de escolha e o horário. E o importante aqui é a gente salientar que não vai ser disponível aos finais de semana, porque a gente quer incentivar a visita nos dias de semana da Pinacoteca. Então, vão ser datas disponíveis somente nos dias de semana. Aí, depois que o cliente escolher a data e o horário, é só enviar. E depois disso, ele vai receber o par de ingressos no e-mail e essa promoção é válida somente um par de ingressos por CPF. Certo? Aqui nós temos o planejamento de campanha. Como a Manuela tinha observado anteriormente, nós temos uns problemas de comunicação, né, e algumas estratégias que nós pretendemos seguir. Nós temos problemas no marketing digital, tem baixa divulgação, né, baixa divulgação da acessibilidade que possui, porque muitas pessoas acham que ir à Pinacoteca pode ser uma coisa elitista, sendo que não, é super acessível. Então, nós pensamos nas estratégias, né? Nós pensamos em fazer anúncios nas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no TikTok, YouTube. As postagens, elas têm que estar envolvidas as obras, destacando o museu, e também pensamos em parcerias com influenciadores digitais, e também os anúncios out of home, que são os anúncios de rua, né? Deixa eu só te completar. Uhum. Na parte de anúncios pagos, por que a gente pensou muito nisso? O anúncio pago, o que acontece? Ele chega a pessoas que não seguem a Pinacoteca na rede social. Então, hoje quando eu entro no meu Instagram, eu recebo propaganda da Pampers. Não sigo a Pampers, tal, não tenho filho, etc. Mas, então, a gente pensou, poxa, por que não tem, né? Porque a gente pesquisando, tentava, assim... Porque quando você fica pesquisando algo muito no Google ou no Instagram, passa um tempo, aparece. E a gente fez várias vezes com a Pini e não apareceu. Então, a gente falou assim, poxa, aí é uma falta de, por exemplo, tá perdendo a oportunidade de alcançar mais pessoas. Porque quando você investe bastante, aparece muito. Então, ele tem um alcance muito grande. Pode ter, em uma postagem, eu que já trabalhei com mídias sociais... Eu já alcancei 1.000 pessoas, investindo R$20. É um custo super baixo que, né, tem um retorno muito grande. Então, por isso que a gente pensou nessa forma do anúncio pago. Uhum. Nós temos o nosso objetivo, né, que nós pretendemos aumentar 50% do número de visitantes nos dias de semana na Pinacoteca, em comparação ao período do ano anterior. Então, nós estamos pensando num projeto que seja para julho do ano que vem. Então, nós queremos bater a meta, né, de julho desse ano, de 2023. E o prazo, a campanha, ela vai ter a duração de 2 meses, né, tendo início no dia 1º de julho a 31 de agosto de 2024. Aqui, nosso planejamento estratégico de marketing, nós fizemos no mês de julho o calendário de postagem e a veiculação do out of home, né, dos anúncios.
Então, na primeira semana, a gente vai fazer uma publicação teaser no Instagram para instigar a curiosidade do público. Depois nós vamos fazer a divulgação do live marketing. Aí depois os anúncios na rua, né, para anunciar a parceria da Pinacoteca de São Paulo. Ok. Então, essa parte aqui do calendário, né, nós fizemos semanal. Aqui nós temos as nossas peças de divulgação. Aqui é a peça teaser, né, para instigar a curiosidade do público, né, o que a Pina e a C&A têm em comum. Aqui a peça do desfile, né, com a legenda explicando sobre a parceria e sobre o desfile que vai ser na Pinacoteca. A arte encontra a passarela e a magia acontece. Aqui o anúncio do metrô, falando da promoção, para a pessoa ler o QR Code e ir direto para o site. Outro anúncio do metrô. Aqui é um abrigo de ônibus. E aqui é o relógio de rua. Aqui são as peças do Instagram, né, já falando da nova coleção e também um explicando da promoção. Nós também fizemos um e-mail marketing para ser encaminhado para os clientes da C&A e também para quem possui o newsletter da Pinacoteca de São Paulo, falando da parceria. E aqui nós temos alguns vídeos do TikTok e YouTube, mas como o tempo está curto, acho que não vai dar tempo de mostrar. Tudo bem? Pelo menos um? Então, o vídeo... Tá. O vídeo ele vai ter que ser pelo celular dela, porque o computador aqui ele não vai suportar, não vai rodar. Oi, gente, hoje eu já acordei muito feliz. Já tô aqui mostrando o dia, falando que não vai me impedir de visitar um lugar que eu quero muito ir hoje, que é a Pinacoteca de São Paulo. E como vocês podem ver, já cheguei na pia, gente, olha que lugar. Nossa, estou realmente apaixonada por essa pouquinho. Aqui tem estacionamento, guarda-volumes, tem a cafeteria Flor Café, que é maravilhosa, ainda mais maravilhosa ainda, que eu amei. Tem a loja Pina, que é a própria loja aqui da Pinacoteca. Pra você que não sabe, a Pinacoteca ela é super acessível, ela tem rampas, tem elevadores e banheiros próprios para cadeirantes, e ainda mais, é possível fazer visitas guiadas por um educador habilitado. Certo. E também nós pensamos em fazer uma ação social ligada à Pinacoteca de São Paulo, chamada Arte de Criança. Ela é uma iniciativa da Pinacoteca com o apoio de outras marcas, né, da C&A, Faber-Castell, Itaú Cultural, Natura, Simple Organic e Visano, com o objetivo de aproximar as crianças, né, da arte. Ela vai consistir em fazer workshops gratuitos, né, para crianças entre 8 a 12 anos em situações de vulnerabilidade social. Então, no projeto, nós escolhemos 10 escolas públicas da cidade de São Paulo para oferecer aulas, né, para turmas de 20 alunos. O programa terá duração de 2 meses, né, ocupando 8 sábados, com 4 horas de duração cada aula. Aqui nós temos os patrocinadores, né, e cada um deles contribuiriam para o projeto com R$43 mil, totalizando R$258 mil em doações. Aqui nós fizemos um custo de material, em média, de cada criança, né? Nós pensamos nesse material para cada criança com o intuito de que ela possa levar o material para casa depois de fazer a aula, né? Então, seria, em média, uns R$100 de material para cada criança. Aí, como cada aula vai ter 4 horas de duração, nós pensamos num custo de alimentação. Então, fizemos um pequeno lanche para ter um intervalo, e seria a média, esse preço para cada criança, mais ou menos, no lanche.
Então, com o material das 10 escolas, seriam em média R$160 mil. A alimentação, 6.900. E também a mão de obra especializada, né, com professores, né, nós contrataríamos 10 professores, sendo cada um responsável por uma escola. Então, esse custo seria de R$89 mil, totalizando os 255.900, né, já quase estourando o limite da doação. Aqui nós desenvolvemos a peça de divulgação da ação social, Arte de Criança, com a legenda explicando sobre a ação e sobre os patrocinadores dela. Nessa postagem, nós pensamos em fazer um carrossel bem interessante, falando da arte de criança, juntos podemos pintar um futuro mais colorido e brilhante. E no final, temos as empresas parceiras que apoiam a ação social. E é isso. Muito obrigada. Vocês incluíram um ponto de inteligência artificial? Sim, na criação das peças a gente usa. Uhum. Faz parte do projeto. Sim. Eu vou dar a palavra para a professora convidada primeiro, usar o microfone. Depois eu falo. Vocês fizeram a apresentação em 18 minutos, totalmente viável. Uhum. Olha, gente, eu fico muito feliz, né, quando a gente vem numa manhã ver um trabalho nesse potencial. Então, primeiro eu agradeço a Cris com uma orientação impecável, porque quando a gente vê trabalhos ruins, e a gente vê, né? A gente fica pensando, será que eu orientei? Será que o professor orientou? E aqui a gente vê que, óbvio que sim, né? Que tem o professor ali orientando com a sua mão firme e mostrando para vocês o quanto vocês podem avançar. Então, eu já tinha me impressionado muito com o book de vocês, muito completo, muito organizado, feito com muito empenho, e essa é a minha teoria para a vida. Se vai fazer, faz o seu melhor, né? Porque é isso que a gente tem que fazer. O trabalho é impecável, gente. Ele tem tudo que a gente gostaria de ver em outros trabalhos e não viu, né? Ele passa por todas as etapas e, principalmente, vocês entendem o que é o conceito de uma campanha, né? O que a gente vê, às vezes, são ações que não têm uma assinatura, que não estão conectadas. Quando a gente fala em campanha e a gente fala em guarda-chuva, é justamente essa ideia de que as peças têm que conversar, que o conceito tem que estar muito claro para a gente. E eu achei excelente essa ideia de moda e arte, né? Porque imagina que coisa linda, né? Que é um desfile dentro de um prédio tão sofisticado e clássico, né? Um ícone da nossa cidade. Então, assim, todas as escolhas foram acertadas. A gente gosta de ver a parte de custos também, mesmo que seja não tenha sido solicitado a vocês. É importante a gente ter uma ideia, né? E eu adorei que eles pagam 8.900 para os professores. Acho que tá bom, né? Eu achei ótimo, achei justo também. Porque sim, é um salário bom. A gente gostaria até que fosse mais, mas está ótimo. Então, assim, é tudo, gente, tá? Então, a pesquisa, que eu acho que é o ponto de partida e as pessoas não se dedicam a ela, vocês partem da pesquisa. E outra coisa, né, que acho que a Cris não precisou falar dessa vez. Vocês não perderam tempo falando da Pinacoteca, porque nós somos a Pinacoteca. Então, vocês só mostram a tela para justificar a baixa. E eu também cansei de ver que nós vamos aumentar 100% a frequência. É impossível. Agora, 50% em dias de semana, eu achei uma estratégia incrível, que está conectada com a questão de que não libera ingresso no fim de semana. Quer dizer, é um trabalho completo, gente. Vocês estão de parabéns, são profissionais já, né? Porque estão prontos para as ações, de que entenderam o que vocês vieram fazer aqui. Que não é brincar, não é perder tempo, é fazer o melhor. Então, impecável na parte da apresentação, mas especialmente na execução, de pensar nos detalhes e ir além também, né? Eles fizeram algumas coisas aqui também que foi entregaram algumas coisas a mais que foram muito legais. Eu adorei também a parte de vídeo. A trilha baixando, ressaltando a voz, trabalho de edição. E outra coisa que parece básica. Eu conversei com grupos que eu perguntei, eu avaliei outros trabalhos. Vocês foram à Pinacoteca? Não, nunca entrei. Quer dizer, então você vai lá, grava o vídeo lá, você mesmo, não pega foto da internet, não pega vídeo da internet. Então é fundamental entender, né, para quem você quer trabalhar. Então é isso, parabéns.
eu achei impecável e realmente não tenho pontos de melhoria a sugerir. Vocês superaram realmente as expectativas minhas para essa manhã. Obrigada. Nossa, não... mais ou menos isso. Primeiramente, parabéns. Segundo, que eu conheço a professora Renata, ela é de um nível de exigência muito grande. E eu faço dela as minhas palavras, mas eu tenho alguns apontamentos, porque a chatice aqui é um pouco maior. Mas, assim, os meus apontamentos também são elogios. Primeiro, pontualidade, chegaram no horário. Segundo, crachá. Vocês reparou que eles estavam de crachazinho? Fizeram crachá para a agência. Então, tem você falou que a gente pretende duplicar o público. Acho que, pensando bem, você consegue aumentar em 10%, 15%, porque a campanha de vocês é de quantos meses? 2. Então, duplicar acho difícil. De 500 mil para 1 milhão é muita gente. Então, eu acho que talvez baixar esse sonho aí, né? O evento de vocês era dentro da Pinacoteca? Sim. Então, nós temos um problema. Dentro da Pinacoteca não se pode fazer ação nenhuma. Isso foi avisado. Mas já aconteceu outros desfiles na Pinacoteca. Parceria, até cota de patrocínio, você não pode mexer na exposição. Ah, entendi. Tá. Da Leves, eles fizeram... Tá, então tudo bem. Eu não entendi por que vocês se preocuparam com o preço do parceiro, mas depois eu entendi, porque parte do dinheiro era para o ingresso. Eu até perguntei aqui para mim mesma, depois vocês mesmos responderam. A ação de live de vocês está impecável. Aliás, o trabalho todo tá, né? O calendário também. Mas eu tenho uma sugestão para o vídeo. O vídeo, ele não ficou no tema. E ele termina muito repentinamente. Eu acho que se ele terminasse falando, gente, Pinacoteca tá na moda, venho pra cá. E pronto, já entrava no tema. Sim. E você teria um encerramento pro vídeo, porque ele simplesmente corta, né? Esse vídeo, desculpa interromper, ele tá no calendário de postagens, que seria como se fosse uma youtuber que está indo visitar a Pinacoteca, né? Mas às vezes a gente pecou de não ter falado da promoção. Então, mas eu acho que quando encerrasse o vídeo, podia, de repente, ou falar da promoção, ou simplesmente trazer uma frase de efeito, né? Um CTA para você poder linkar, né? Gostei da ação social e acho fundamental qualquer grupo fazer ações sociais, mas essa ação social não estava no tema. Acho que se vocês mandassem pintar uma camiseta, já entrava no tema. Vocês entendem? Falou assim, nós vamos ter uma oficina de pintura e as crianças vão pintar camisetas. Pronto, já entrou no tema. Para entrar no tema não é tão difícil. Mas você amarra com poucas coisas. Vocês botaram tela, coisas caras até para as crianças, né? E, de repente, para elas trabalharem de novo com o seu tema e conceito, estava dentro do que vocês... Mas, assim, de verdade, gente, são peninhas. Tá? Peninhas que não estão desmerecendo, são sugestões de aperfeiçoamento para vocês prestarem atenção para próximos projetos. Não é bronca, nem é desmerecimento do trabalho de vocês. Ao contrário, eu faço minhas as palavras da professora Renata, o trabalho está impecável. A hora que eu abri aquele book, meu queixo caiu. Inclusive, eu achei longo demais. Eu queria justificar para vocês que vocês não podem passar de 100 páginas num trabalho acadêmico. Só um pouquinho de 100. Procurem fazer algo mais reduzido. Até porque a gente tem muita coisa para ler, mas assim, a gente, mesmo no mestrado, no doutorado. A parte da pesquisa é bem extensa. Mestrado, doutorado, a gente está fazendo. Hoje em dia, um doutorado não passa de 100 páginas. A gente até, quando viu juntas, comentou. Mas vocês ainda não tiveram essa orientação, né? Pesquisa vai muito, né? Você pode trabalhar com gráficos de cruzamento de dados, que é até mais legal. Então, pessoas de tal idade que fazem tal coisa, você já coloca uma análise. Então, só com 2 ou 3 questões. E isso dá uma encolhida. Não. E aí, outra coisa, né? Vocês estão diante, coincidentemente, de 2 professoras de português também, né? Passar por uma revisão ali na inteligência artificial também vale a pena, né? São poucos erros, mas tem alguns ali perdidos no projeto também. Pouca coisa. Mas olha, só tenho, assim, estou muito grata de estar aqui essa manhã e muito alegre de ter trazido a Renata para ver vocês e muito orgulhosa,
né, de ter feito a minha parte do trabalho e ver vocês dando esse resultado todo, que é mérito só de vocês. Mas é sinal que vocês aproveitam, né, o que a gente passa. Espero que vocês estejam satisfeitos também com o resultado de tudo isso. Obrigada. Sim,